Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Falando em Flamengo, não é? O time também resolveu voltar a treinar ontem, tava na hora, né, Renato Gaúcho? E agora tem esses mesmos treinamentos, essas atividades, para poder entrosar mais o time, os reforços, e se preparar bem ainda para a sequência. E, no meio de tudo isso, o Flamengo está ali paquerando, flertando, não sei como é que é hoje, tá de lance, né? Como é que é? O Davi Luiz, zagueiro, tem uma será palavra que da vem? moda aí, Qual? que eu esqueci agora, Como é que que elas falam, Vai, segue, Crim? vai pra matéria que a hora que voltar eu lembro. Acabou a folga, o Flamengo voltou aos trabalhos. E o foco de Renato é na partida com o Palmeiras em São Paulo, daqui a 10 dias. No treinamento, Rodrigo Caio e Kennedy fizeram atividades à parte. O zagueiro vai aproveitar esse tempo para intensificar a recuperação. Ele não joga desde o dia 25 de julho e tem chances de ser relacionado para o duelo com o Alviverde. Já o meia-atacante está recuperando a forma física. A preocupação ainda é com Bruno Henrique. O jogador tem uma lesão na coxa direita, está fazendo tratamento e é o único no departamento médico. Enquanto o time se prepara, a torcida aguarda ansiosa por um desfecho positivo entre Flamengo e Davi Luiz. Mas o jogador ainda não definiu o futuro. Nas redes sociais, os torcedores se movimentam e cobram a contratação do zagueiro. Usam a hashtag Davi Luiz no Mengo. Tudo ainda é um flerte. Para virar namoro, o rubro-negro precisa colocar a proposta na mesa. Mas os dirigentes adotam cautela. Aguardam por uma decisão de Davi Luiz. Ou seja, se ele quer seguir a carreira na Europa ou tentar a sorte aqui no Brasil. O Clube da Gávea entende que não tem como disputar financeiramente com times europeus e, por isso, mantém a estratégia de esperar por um sinal positivo do jogador, para aí sim dar a cartada final. Aos 34 anos e sem clube desde maio, Davi Luiz aprimora a forma física em Juiz de Fora, Minas Gerais. Benfica, Sporting, Olympique de Marseille e o Galo estão de olho. Vale destacar que hoje se encerra o prazo para inscrição na fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Os clubes europeus precisam enviar a lista de inscritos até às 7 da noite. Um ponto que dá esperança aos rubro-negros. O Davi ainda está olhando o mercado europeu, está se encerrando o prazo de inscrições, então se ele não acertar com nenhum grande clube, se não tiver uma oferta tentadora, pode sim pensar no Flamengo, por que não, Denilson? Você é louco, estamos falando do Flamengo, não é qualquer time. E o Flamengo não precisa de um zagueiro experiente, um zagueiro que possa chegar e ser titular. Lógico, mesclar essa juventude, essa experiência que tem aí o Flamengo, jogadores já, enfim, Diego Alves, Diego Ribas, todos jogadores de qualidade, acrescentar demais, né? A gente tem falado, ontem a gente falou dessa questão do Rodrigo Caio, você foi feliz, Leirão? Quando você fala que mesmo o Rodrigo Caio, quando tá machucado, fica um longo período, ele volta e parece que não, o Rodrigo normal, Caio, né? ele não sente esse período de inatividade. O problema é que ele se machuca muito. Então ele fica fora, precisa fazer a recuperação e o Flamengo carece do Rodrigo Caio. Quando ele não está em campo, ele é um jogador que faz falta, inclusive estaria na lista da seleção brasileira. Com certeza. Não é? Então hoje tem que trazer um zagueiro com essa qualidade, porque o Flamengo, de resto, está muito bem servido. Está muito bem servido e se concretizar essa paquerinha... Como é que é quando os fãs querem? Ele fala, é chipa. Os fãs chipam Davi Luiz e o Flamengo. Vamos ver, né? Deve jogar na internet, aí vamos ver se vai dar certo. E agora, o que vai dar certo? O que você vai falar, Uma Bebê? vez chiparam nós dois, já um passado distante, chiparam nós dois. Já né? pode ser uma coisa, só amizade, irmandade. Aqui não tem nem como, gente, não. É como se fosse mulher. Ai. Pessoal, recadinho. Pode isso, Zupac? Craque o Flamengo faz em Xerém?
O que você acha dessa história, indo contra o lema oficial ali do Flamengo? Isso é um efeito cascata, né, de várias questões interessantes do futebol brasileiro. Especificamente sobre o Fluminense, isso vale para outros clubes também, mas já que o assunto é o Fluminense, o que ele forma, e o Flamengo, o que ele contrata, pela sua fragilidade financeira, o Fluminense ele acaba usufruindo muito pouco do seu excelente trabalho de base, né? O trabalho do Fluminense de captação e de formação dos jogadores, ele é de um nível altíssimo. Só que o clube precisa desses ativos não para usufruir em campo, e sim para vender rapidamente para tapar os buracos financeiros de tantas administrações ruins que o Fluminense teve nas últimas décadas. Então eles ficam muito pouco no Fluminense e eles são muito talentosos. Mas a gente tem visto cada vez de maneira mais frequente um grande número de jogadores jovens brasileiros que, até pelo fato de tão jovens irem para a Europa, não estarem prontos para esse desafio. Então eles batem e voltam, ou eles batem e ficam rodando por empréstimo, ou ficam no banco, não tem todo aquele espaço que pareciam que teriam, até que vem alguém e os contrate. E o Flamengo hoje é esse alguém, com potencial financeiro para isso, ou pelo menos era, para comprar direitos até a pandemia, né, por uma questão de política financeira. E esses jogadores, quando voltam ao Brasil, voltam ainda muito jovens, porque saíram ainda mais jovens, e com um potencial técnico muito grande. Isso se aplicou ao Gerson, isso se aplicou ao Pedro, isso pode se aplicar ao Kennedy, pode se aplicar ao Andrés, que não é formado pelo Fluminense. Isso se observou facilmente no Atlético Mineiro com o Guilherme Arana, que saiu tão jovem do Corinthians, no Sevilha não se firmou, o Galo tinha potencial financeiro, foi lá e contratou. Então essa equação, essa brincadeira de o craque o Flamengo forma e Xerém, se deve à fragilidade financeira do Fluminense, à falta de maturidade muitas vezes desses jovens que estão saindo quase que adolescentes para a Europa e não conseguem se firmar em muitos dos casos, e o potencial que o Flamengo tem para contratá-los, né? Então, sinceramente, não sei se o Kennedy vai conseguir seguir a esteira do Gerson e do Pedro dentro do Flamengo, mas é esse modelo de contratação. O Flamengo acaba se beneficiando de bons jogadores que ficam disponíveis no mercado. Ô Zupac, tem um outro fator que a gente vai mostrar aí numa tela, que o Flamengo também vende as suas joias muito cedo. E a gente mostra, né, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Renier, Rodrigo Muniz, Léo Duarte, Jean Lucas, o Lincoln. São valores bem altos ali, principalmente para o Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e Renier, mas são jogadores que poderiam sim também dar muitos resultados para o Flamengo. Isso tem a ver também, Kifuri, com esses jogadores indo embora, precisando de outros reforços e aí conseguindo repatriar esses atletas? Bom, no caso, não sei se coincidentemente, que eram do Fluminense? Me parece aí, Marcela, que existe uma coincidência, e é uma coincidência bem observada, porque não acontece sempre, e é interessante pelo fato de serem, historicamente, em se tratando de futebol brasileiro, os dois maiores rivais dos nossos gramados, a ponto de, como nós já dissemos aqui, a expressão Fla-Flu ser adaptada para coisas que acontecem fora do futebol, para caracterizar opostos que não se entendem nunca, não se falarão, não se misturarão. Isso acontece muito na política e na religião. O Fla-Flu disso, o Fla-Flu daquilo, né? Mais ou menos como o Pelé disso, o Pelé daquilo. Então isso mostra como existe algo diferente, específico em relação a esses dois times e, óbvio, essas duas torcidas. Mas até os clubes dominantes no mercado, em qualquer lugar, eles são vendedores também, né? Mesmo porque, exceto os clubes que representam estados, e todos nós sabemos quais são, você eventualmente precisa de algumas saídas para conseguir uma entrada maior. E se tratando de lugares onde existe o fair play financeiro, se é que nós acreditamos que o fair play financeiro existe e não é um fantasma, você precisa pelo menos de uma contabilidade que vai ser lida por alguém, mostrar, eu me desfiz desse contrato e trouxe esse aqui. Né? Eu não precisaria ter feito isso, nem sei se fiz mesmo, mas eu estou falando aqui que eu fiz. Dá para maquiar um bocado de coisa ali, né? E a gente segue. Então, e os clubes que estão comprando sempre também estão vendendo. O próprio Flamengo, trazendo 2 jogadores recentemente aí do exterior, sendo nos últimos anos o clube dominante no mercado, né, das contratações no Brasil. Esse é mais um sinal. Agora, com relação a serem jogadores formados